Curso: Organizações Educacionais, Sistema de Gestão para Organizações Educacionais, Requisitos com Orientação para Uso, Módulo 8. Neste módulo 8, vamos considerar Anexo C, Informativo, e Anexo D, Informativo. Anexo C, Informativo, classificação das partes interessadas em organizações educacionais. A figura ao lado considera uma classificação das partes interessadas em organizações educacionais. Tipologia das partes interessadas. Esta figura em formato de fluxograma tem como objetivo ajudar você neste entendimento. Nos exemplos da figura do slide anterior, classificação das partes interessadas, estudantes, pupilos inclui qualquer construção de aprendizagem e desenvolvimento de competência na organização educacional. Aprendizes inclui os alunos que recebem instruções no contexto do local de trabalho. Governo inclui ministérios da educação, autoridades reguladoras públicas e autoridades regionais. Mercado de trabalho inclui empregadores, representantes dos empregadores e sindicatos. Pais e responsáveis inclui todas as pessoas que podem tomar decisões em nome dos alunos. Empregados inclui pessoal permanente, empregado temporário e pessoas contratadas externamente que ocupam um cargo dentro da organização. Voluntários inclui pessoas que prestam um serviço à organização educacional sem compensação monetária, por exemplo, pessoas servindo em comitês, oradores visitantes. Organizações educacionais inclui tanto os concorrentes quanto as organizações colaboradoras. Mídia e sociedade inclui aqueles com interesse tangencial na organização educacional. Provedores externos inclui fornecedores e outras organizações externas que fornecem serviços terceirizados. Acionistas inclui proprietários de ações de organizações e proprietários únicos. Parceiros comerciais inclui patrocinadores e empresas que oferecem um curso conjuntamente. Ex-alunos inclui antigos estudantes ou pupilos de uma organização educacional. Os educadores podem ser funcionários, voluntários ou provedores externos. As partes interessadas podem manter mais de um tipo de relacionamento com uma organização educacional. Exemplo: um estudante de doutorado dentro de uma organização pode ser um beneficiário dessa organização como aluno e, ao mesmo tempo, ser um empregado como assistente de ensino ou pesquisador. Diretrizes para a comunicação com as partes interessadas. D.1. Generalidades. Este anexo provê orientação sobre a implementação de 7.4. Nas organizações. D.2. Níveis de engajamento. Ao determinar o que comunicar, com quem, a organização pode iniciar uma análise das partes interessadas, de modo a determinar o nível de interesse de várias partes interessadas na atividade da organização, bem como o interesse da organização em se comunicar com eles, em consonância com a sua política. A tabela D.1 apresenta um exemplo de uma análise das partes interessadas baseada em vários tipos diferentes de organizações educacionais. Tabela D.1. Amostra de análise dos níveis de interesse e participação das partes interessadas em diferentes tipos de organizações educacionais. Neste slide apresentamos uma tabela para auxiliar no seu entendimento no que se refere à categoria das partes interessadas. D.3. Métodos de engajamento e comunicação. D.3.1. Generalidades. O método de comunicação depende do objetivo da comunicação. Comunicações para obter a posição, opinião ou consentimento das partes interessadas. A organização pode estabelecer diferentes níveis de participação para diferentes partes interessadas. Estes podem incluir, como apropriado, a. Envolvimento. As partes interessadas participam diretamente do processo. Exemplo 1. Os pais e responsáveis podem participar diretamente na execução de atividades de pré-primário dentro da organização. Exemplo 2. Organizações da indústria podem estar envolvidas diretamente na provisão de ensino superior por meio do fornecimento de vagas para estágios. B. Representação. Representantes nomeados ou indicados das partes interessadas participam diretamente do processo. Exemplo 1. Representantes dos alunos podem ser eleitos para os conselhos de administração da universidade pelo corpo de alunos. Exemplo 2. Os empregados podem ser escolhidos por um sindicato para representar os interesses no conselho de uma organização educacional.
Consulta. As partes interessadas são consultadas sobre o processo, mas não participam deste. Exemplo 1. Provedores externos podem ser consultados sobre o projeto de livros e outros materiais educacionais. Exemplo 2. Os empregadores podem ser consultados quanto aos seus requisitos de habilidades, antes que a organização planeje um curso. Verificação. A organização toma nota da posição das partes interessadas, mas não as consulta. Representa ou envolve. Exemplo 1. Os concorrentes podem ser checados antes de anunciar um novo programa ou de alterar um existente. Exemplo 2. Os preços de vários fornecedores podem ser checados antes de decidir sobre uma estrutura de taxas pela organização educacional. Os métodos de comunicação podem incluir, mas não estão limitados a, aqueles indicados na figura D. 1. Figura D. 1. Métodos potenciais de comunicação para obtenção de posição, opinião ou consentimento das partes interessadas. Níveis de engajamento das partes interessadas. Envolvido. Métodos de comunicação. Decisão conjunta com a organização. Níveis de engajamento das partes interessadas. Representado. Métodos de comunicação. Representação em organismos de tomada de decisões. Organismos consultivos. Níveis de engajamento das partes interessadas. Consultado. Métodos de comunicação. Reuniões regulares agendadas. E pesquisas. Níveis de engajamento das partes interessadas. Checado. Métodos de comunicação. Entrevistas e análises. E pesquisa documental. D. 3.3. Comunicações para transmitir informação pertinente, precisa e oportuna às partes interessadas. A organização pode estabelecer diferentes metodologias de comunicação, dependendo das partes interessadas-alvo. Convém que inclua, conforme apropriado, a. Comunicações genéricas. As comunicações são dirigidas a todas as partes interessadas e, ou, ao público em geral. B. Comunicações direcionadas. As comunicações são dirigidas a grupos específicos de partes interessadas. C. Comunicações personalizadas. A comunicação acontece como um processo bidirecional entre a organização e as partes interessadas específicas. Os métodos de comunicação podem incluir, mas não estão limitados a, aqueles indicados na figura D. 2. Níveis de engajamento das partes interessadas. Personalizada. Métodos de comunicação. Reuniões presenciais. E-mail individuais e telefonemas. Mídias sociais. Níveis de engajamento das partes interessadas. Direcionada. Métodos de comunicação. Memorandos. Revistas de circulação interna. Websites. Brochuras e panfletos. Níveis de engajamento das partes interessadas. Genérica. Métodos de comunicação. Anúncios em mídias de massa. Jornais. TV. Rádio. Figura D. 2. Métodos potenciais de comunicação para transmitir informação pertinente, precisa e oportuna às partes interessadas. D.4. Frequência de comunicação com as partes interessadas. A organização pode definir a frequência de comunicação com as partes interessadas. Os seguintes fatores podem ser considerados ao determinar a frequência de comunicação. A. Antes de introduzir novos programas ou novos produtos e serviços. B. Imediatamente após quaisquer alterações serem aprovadas ou emitidas que possam ter um impacto sobre as partes interessadas. C. Regularmente, conforme acordado com as partes interessadas ou conforme definido pelo padrão de comunicação. D. Após as reclamações das partes interessadas. D.5. Recebimento e tratamento de feedback das partes interessadas. Convém que a organização atribua uma função para receber e registrar a comunicação das partes interessadas. Convém que o método de registro indique a identidade do remetente, a menos que seja anônima, a data de recebimento da comunicação, o assunto do feedback, a necessidade de agir ou não sobre o feedback, a pessoa envolvida na organização que precisa agir sobre o feedback, o prazo para responder às partes interessadas, se necessário. D.6. Análise crítica do impacto do feedback das partes interessadas no sistema de gestão. Após uma análise crítica do feedback, convém que as pessoas em questão ajam conforme as ações requeridas e façam quaisquer melhorias necessárias ao sistema de gestão para organizações educacionais.
Chegamos ao final do módulo 8. Preparamos um quiz, com algumas perguntas fáceis, com o objetivo de reforçar o seu conhecimento. Assim que você responder ao quiz, estarei aguardando você, no módulo 9, ok?